Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Lembra que na semana passada a gente falou aqui sobre a diferença do príncipe Andrew, do ex-príncipe Andrew, para Donald Trump? O príncipe Andrew tinha depoimentos fortíssimos, fotografias, provas contundentes de que teria abusado, estuprado menores de idade na mansão de Jeffrey Epstein, o que não existia, né, até então, a respeito de Donald Trump. Bom, parece que isso mudou e o Barão tem detalhes pra gente. Bom dia pra você, Barão. Fala, Megali, bom dia para você, para Carla, para Sheila, todo mundo aí no Brasil. Uma divulgação aqui nos Estados Unidos está estremecendo, né? Esse relatório que foi apontado pelo Departamento de Justiça aqui do Jeffrey Epstein, com páginas e páginas referentes à investigação realizada sobre esse predador sexual, esse magnata, que foi morto na cadeia, apareceu morto na cadeia, ele teria se matado, segundo a versão oficial, aqui em Nova York. Por quê? Porque alguns depoimentos feitos por vítimas, não só do Epstein, mas outras vítimas, não apareceram na divulgação oficial desse relatório. Um dos documentos seria de uma menina à época, hoje uma mulher, que teria acusado o atual presidente Donald Trump, à época, o empresário Donald Trump, de tê-la abusado sexualmente. Foram 3 depoimentos que ela prestou à época para o FBI, acusando diretamente o então empresário, hoje presidente americano, de tê-la abusado. Não seria o único depoimento que estaria faltando na divulgação oficial. Outras mulheres hoje disseram que não encontraram seus depoimentos feitos à época sobre essa investigação, inclusive alguns diretamente abusos cometidos pelo próprio Epstein. É uma revelação, Megali, que está chamando atenção aqui nos Estados Unidos e colocando em xeque diretamente o Departamento de Justiça, que teoricamente deveria ter divulgado todos os documentos sobre essa investigação, sobre esse caso absurdo que envolveu não só o Epstein, mas uma série de personalidades importantes, magnatas, gente do meio político, do meio empresarial, artistas, até o príncipe Andrew, que você citou, da Inglaterra. Mas, ao que tudo indica, nem todos os documentos, nem todas as investigações, depoimentos foram revelados até agora. Essa divulgação parcial está chamando muita atenção nos Estados Unidos, tentando entender exatamente por que isso aconteceu e quem foi preservado, como aparentemente foi o caso do presidente Donald Trump. E a gente não sabe se o Departamento de Justiça vai divulgar agora, depois que essa situação acabou sendo vazada, se ele vai divulgar tudo mesmo, e há uma pressão, evidentemente, especialmente das vítimas, né, que estão atrás de depoimentos que elas prestaram e que não se tornaram públicos agora nessa divulgação dos documentos justamente do caso Epstein. Barão, eu sei que a gente não tem muito tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta faz um tempo já. Donald Trump é um pedófilo? Há elementos suficientes para que você diga assim, porra, cara, é quase certeza, não tem a prova definitiva, mas são muitos os indícios. Eu vou colocar a pergunta de outro modo, né? Nós somos amigos há muitas décadas, né? É difícil romper essa amizade. Se tivesse essa quantidade de evidências contra o Trump, contra mim, né? Contra mim mesmo, você romperia a amizade? Falou, não dá pra dar o benefício da dúvida, já passou do limite, não dá pra ser amigo de um cara desses. Tá, vamos lá, diretamente, Megali. Esse tipo de situação ainda não existe prova nenhuma contra o Trump. Não tem nenhum batom na cueca até agora contra o Trump, digamos assim, como o Boechat falava, né? Você não tem nenhuma evidência clara de que Donald Trump cometeu um ato bárbaro como esse, estuprando, enfim, tendo relações com uma menina. Não tem. Agora, essa nova, digamos assim, esse encobertamento, né, essa falta de divulgação desse depoimento, foram 3 depoimentos de uma jovem, de uma menina, que não teve o nome divulgado, que acusa diretamente Donald Trump de tê-la abusado. Então, é a primeira vez que isso acontece. Insisto, isso não aparece no relatório até agora. Então, foi uma situação que a imprensa foi atrás, descobriu essa situação. Então, aí muda a história completamente. Quem é essa menina? Onde ela está hoje? Ela está viva? Ela morreu? Quais foram as circunstâncias disso? Então,
digamos, de todo o relatório que foi divulgado, você não consegue ter essa certeza.